Constelei e nada mudou. Olá, eu sou Mariana Confó, sou facilitadora de constelação familiar sistêmica e hoje vamos falar sobre postura sistêmica. Bom, você percebeu que precisava constelar, foi lá, buscou ajuda, constelou e acha que nada mudou. Bom, eu preciso falar para vocês que eu já passei por isso. Eu mesma queria que alguém tivesse me falado o que eu vou aqui falar. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai constelar e acha que só constelando as coisas vão mudar magicamente, ou que a constelação vai fazer alguma coisa por você. Ela vai abrir um caminho, ela vai tirar as dificuldades do caminho, só porque ela pressupõe que ao constelar você vai lidar com seus padrões e você vai superar os seus padrões. E isso é verdade, você tem a possibilidade de mudar os seus padrões, mas você precisa caminhar. Você precisa se responsabilizar. E aqui entra a postura sistêmica. Quando você constela uma questão, você está olhando algo que foi revelado do inconsciente, algo que estava velado, algo que estava escondido, uma razão inconsciente para aquele padrão se repetir na sua vida. Então, quando você olha, não tem como desver. Agora você é responsável por aquilo, porque você está vendo, porque você está entendendo. Mas, assim como outras pessoas que já constelaram, eu também achei que o meu caminho estaria liberado se eu só constelasse. Então, tudo que eu vou falar aqui é baseado também na minha passagem, na minha experiência com as constelações aplicando na minha vida. E eu conheço as constelações há muito tempo e depois trabalhando com as constelações e vendo como algumas pessoas sentem dificuldade de aplicar na sua vida e às vezes uma chave que poderia virar logo, ela só vai virar 1 ano depois, 2 anos. É claro que tem a caminhada de entendimento depois daquela constelação. Então a pessoa constela, entende, compreende e lá na frente ela vai compreender algo a mais profundo, sim, com relação àquela constelação. Mas ela não precisa esperar tudo isso para agir numa direção diferente para ter resultados diferentes. Ela pode intencionalmente aprender o que é uma postura sistêmica, o que é uma postura diferente diante daquela mesma situação. Toda questão constelada requer uma mudança de postura na vida. Então, se você intencionalmente não fizer, lá na frente, em algum momento, você vai sentir a necessidade de mudar. Porque senão, você vai continuar da mesma forma, você vai continuar reagindo à sua dor interna e atingindo os mesmos objetivos que você atingia antes. Você não vai mudar os padrões na sua vida. Então, o que é postura sistêmica? Postura sistêmica nada mais é do que uma postura adulta, uma postura responsável. Quando estamos ligados ao nosso sistema de forma adoecida, quando estamos em uma relação de forma adoecida, estamos em uma postura infantil. Em todas as questões de lealdade sistêmica, estamos em uma postura infantil. Quem está no comando é a nossa criança interior. São as nossas dores, é o nosso passado quem comanda o nosso presente. Essa é a postura infantil. E a postura infantil é da nossa criança. A criança faz birra. A criança, ela sente falta daquilo que não teve. A criança fica magoada. A criança, ela olha para tudo aquilo que é do passado e coloca no presente. Então você está lidando com a sua criança e a sua postura infantil diante da vida. Quando uma pessoa inclui um antepassado e uma história, quem está ali no comando também é a criança. É o amor infantil, o amor de alma que inclui aquele passado. Quando uma criança segue um destino de um avô, de uma avó, muitas vezes a criança ou aquele adulto que teve essa criança, que sentiu que os seus avós precisavam estar presentes, muitas vezes se identificando como mãe da sua própria mãe. Então essa criança, ela se sente maior. É um sentimento infantil, de um amor infantil que quer solucionar todos os problemas da família e principalmente os problemas da mãe. Então, muitas questões sistêmicas, lealdades sistêmicas, começam a partir dessa inversão. Quando uma criança ou um filho se sente maior do que o pai, a mãe, e se sente capaz de carregar o peso do seu sistema familiar.
E ele não entende que ele veio depois, ele não entende que ele pode sim se sentir amado e ir para a vida sem carregar esse peso. E aqui entra a postura sistêmica adulta. Quem segue para a sua vida é o adulto. Quem segue para a sua vida se responsabiliza inclusive pelo sentimento de culpa de deixar a sua família, de deixar simbolicamente as coisas como são, as coisas como foram, porque não é possível voltar atrás, não é possível fazer um passado diferente. A gente só pode modificar o presente, a gente só pode modificar daqui para frente. E quando estamos em uma postura errada, a gente olha para trás como uma criança birrenta e diz: eu queria que o meu passado fosse diferente. Não adianta nada eu querer um passado diferente hoje. Eu não tive como mudar o passado e muito menos agora, não existe possibilidade de mudar o passado. A postura adulta é justamente aceitar toda a dureza do passado, se responsabilizar e olhar para frente. Então eu vou trazer aqui um exemplo de uma pessoa que foi constelar o seu casamento. Tendo problemas, conflitos, ela constela. E ela depois segue para a vida dela, mas nada muda. Então a gente olha para essa constelação, olha para essa pessoa e se pergunta: qual a postura que ela está tendo na vida agora? Ela mudou alguma coisa? Ela tomou alguma decisão importante? Muitas vezes a pessoa constela porque ela está na expectativa de não ter que tomar uma decisão difícil, de não ter que ter uma conversa difícil, de não ter que fazer uma escolha difícil. Então, muitas vezes a pessoa constela, constata aquilo que ela estava com medo de encarar e ela não toma decisões importantes, ela não faz escolhas importantes, com medo de se colocar. Então, esse medo bloqueia o seu futuro, porque quem tem medo é a criança. Quando a pessoa não se responsabiliza pelos seus atos, pelas suas escolhas, ela ainda não mudou a sua postura. Essa é uma postura ainda infantil. Então não adianta nada entrar em contato com seus medos, entrar em contato com a história do seu sistema familiar, deixar no passado o passado, entender que a sua dor muitas vezes é uma dor maior do que a que você achava que estava carregando. Mas se você já deixou a mochila do passado no passado e você não consegue tomar uma decisão, essa é responsabilidade sua. Outro exemplo é uma questão de uma pessoa que mora com a mãe e depende financeiramente dela. Então a pessoa chega cheia de conflitos, cheia de um emocional muito denso, constela, compreende, entende as repetições passadas dos seus avós, bisavós, as suas questões com o feminino, mas essa pessoa não toma a iniciativa de se bancar financeiramente e continua dependente financeiramente dessa mãe. Então, quando a pessoa não toma uma atitude de mudança na intenção de realmente mudar, se bancar, ela não está numa postura certa. Porque enquanto ela achar normal e não fizer nada para mudar essa dependência, ela ainda vai estar nesse conflito emocional e ele não vai se resolver. Porque a resolução, parte da resolução dele é a pessoa bancar a sua própria vida. É a pessoa colocar limites na vida uma da outra. Limite na vida dela, limite na intervenção da mãe, mas se ela mesma quer a intervenção da mãe financeira na sua própria vida, então esse conflito não vai acabar nunca. Uma outra questão, uma pessoa que deseja um novo emprego, um novo trabalho, ela quer muito seguir numa nova direção, mas ela não entrega currículo, ela não começa nada de novo, ela fica eternamente estudando ou estudando propostas e nunca inicia nada. Então você não está sendo coerente, não está tendo uma postura sistêmica, uma postura de adulto, se responsabilizando pela sua própria vida, pelas suas escolhas. Então você pode constelar, você pode entender de onde vem a sua dificuldade, mas se você não der o primeiro passo, os passos importantes nessa caminhada, o caminho não se abre. Muitas vezes o primeiro passo é o mais importante, porque é aquele que inaugura um novo caminho. Mas a constância nos passos também é de igual importância, porque senão você vai ficar estagnado naquele primeiro passo. E quem fica estagnado no primeiro passo é a consciência infantil, é a postura infantil, que muitas vezes está esperando as melhores condições,
está esperando um tempo melhor, está esperando algo que no fundo, é alguma espera nas relações. Ou é a espera de uma mãe ou de um pai, ou de que algo se resolva e que ela não tenha que fazer a parte dela. Por isso que permanecer na postura infantil, na consciência infantil, é mais fácil. É onde nada acontece, aonde tudo fica leve. Por quê? Porque você não se responsabiliza, porque você não supera as suas dificuldades, você não dá de cara com as suas dificuldades, você não se frustra. Por quê? Porque você não está tentando nada, você simplesmente está esperando. Por isso que constelar é uma coisa, ter postura sistêmica é outra. Ter postura na vida é uma outra coisa, é um aprendizado, é uma mudança que você faz em prol da sua própria vida, em prol das suas escolhas, é você se responsabilizar pela sua própria vida, por tudo aquilo que você precisa fazer. E sim, muitas vezes, algumas pessoas estão tão ligadas às dores do seu sistema e que fica difícil de seguir numa postura, porque às vezes isso atinge fisicamente a pessoa. Eu já estive nesse lugar, de ser atingida fisicamente, de não ter energia para seguir, de toda vez que tentava seguir, não tinha energia e não entendia o porquê. Então, essa é uma caminhada, é uma jornada que muitas pessoas trilham e que precisam se dar conta de onde vem essa falta de energia, de onde vem aquele sintoma, aquela doença que aparece sempre que você quer mudar ou que você vai se responsabilizar por um novo caminho ou fazer alguma coisa diferente. Então, com base nessa experiência, nessas experiências, foi que eu criei a Jornada Sistêmica, na intenção de trazer algo a mais junto com as constelações, para que cada pessoa que participe entenda o que é a postura sistêmica, entenda qual postura ela precisa ter diante da vida, diante dos seus familiares, diante dos seus amigos, diante do seu trabalho, diante do dinheiro, diante de uma série de questões que ela ainda não consegue. Então, a postura sistêmica vai muito além do que é a constelação. A constelação, ela é o início de uma nova vida. Então, você recolher todas as suas habilidades, tudo que é seu, toda a sua energia e seguir numa jornada que não é fácil, porque é uma jornada de mudança de padrões. E toda mudança, ela tem resistências, e no caso aqui são resistências internas. Então a jornada sistêmica ela foi criada justamente para que você consiga se dar conta dessas resistências e tenha ferramentas para mudar, para superar todas as resistências que você possa encontrar no meio do caminho. Então aqui fica o convite para você conhecer a jornada sistêmica. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.